Gente, olha, eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do SEMAI, o Ronald Pereira. Ronald, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, com prazer que estamos aqui. Legal. Ronald, até para apresentar para quem está em casa, ele é o presidente do SEMAI, mas o Ronald ele tem uma experiência muito grande em várias áreas, né? Inclusive a área do saneamento. Que você falasse um pouquinho, você já atuou também na cidade de Sorocaba, correto? Sim, eu sou natural de Sorocaba. Legal. Fui presidente do SAI lá por 2 vezes, em 2 gestões. Passei também pela Sabesp, em âmbito cidade estadual. De São Paulo? Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, né? tá. Companhia Estadual de Saneamento. Também fui diretor de obras do DAE, que é o Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica, hoje é o SP Águas, departamento que faz o balanço hídrico, né, dos corpos d'água no estado, também faz a regulagem hídrica também, de poços artesianos e represas, atua com as outorgas. Então, minha experiência aí no saneamento também é em âmbito estadual e municipal. E com muita gratidão, fui convidado pelo prefeito Elinho para assumir o SEMAI, esse grande desafio, né, que nós temos aqui nessa linda cidade de Piracicaba, que acabei me sentindo acolhido né? pela cidade, uma cidade linda que merece realmente ter um sistema de água digno, né, com uma prestação de serviço de qualidade. É isso que nós estamos buscando, sob o comando do grande prefeito Elinho Zanata, que é um grande gestor e nos inspira cada vez mais a trabalhar muito pela cidade. O Elinho tem essa personalidade, né, como grande administrador, né, e acolhido pela cidade de Piracicaba, então ele entende muito bem. Eu posso estar enganado, mas acho que é o primeiro presidente realmente que não é da nossa cidade. Posso estar enganado, né? Foram muitos presidentes, mas o que me chama a atenção, Ronald, é a sua vasta experiência, né? Além de várias atuações, né, em vários lugares, o que me chama a atenção é justamente da cidade de Sorocaba, né, uma cidade de grande porte, né? Creio eu que muitos dos problemas que você está se deparando aqui, você já vivenciou na cidade de Sorocaba, correto? Isso mesmo, já vivenciei. A gente sabe que cada cidade guarda a sua particularidade, né? O seu estilo e as suas demandas. Mas com certeza a experiência em Sorocaba, por 2 vezes, sendo o presidente daquele órgão, também no estado de São Paulo, que daí o âmbito muda. Então, acho que tudo isso soma para a gente poder aplicar técnicas. É um know-how que vem contribuir muito, né, com o nosso Exatamente, sempre é importante, mas com muita humildade também. A gente faz um trabalho em conjunto com os técnicos do SEMAI, que por sinal são excelentes profissionais. E a gente tenta fazer uma gestão bem participativa de todos, né? Não é porque estamos como presidente que somos o presidente, né? A gente está ocupando o cargo público e é nosso patrão, claro que é o prefeito, mas acima de tudo é a população de Piracicaba. Sem dúvida. Estamos ao vivo, se quer participar conosco, 991-41-1048. Ronald Pereira, hoje presidente do SEMAI, né? Ronald, eu vou pedir licença para você para colocar um vídeo, já está no ponto o vídeo? Quero colocar o vídeo do Elinho. A gente vai pôr o vídeo do Elinho porque, para a população recordar, nós tivemos em dezembro com o Elinho, né? E ele apresentou alguns secretários, e aí ele colocou uma situação que nos deixou muito apreensivo, né? Ao longo desses anos, estamos 15 anos no ar, Ronald, o programa Piracicaba agora tem 15 anos, e campeão em reclamação é os 2 pontos fundamentais. Durante o período foi a saúde. Aparentemente, ao longo dos anos, isso foi sendo solucionado, alguns problemas específicos, né? Nesse momento da gestão do Elinho, a gente não está tendo esse tipo de reclamação, não está tendo. Algo raro, assim, quando acontece alguma pós-carnaval, a gente tem uma superlotação aí dos pós, mas isso também é rapidamente resolvido. Mas eu digo para você, o campeão de reclamação é a falta de água e o vazamento de esgoto. Quando o Elinho nos colocou isso lá em dezembro, na hora eu pensei, eu falei, nossa, isso vai gerar um problemaço aí para o Elinho resolver. E é muito interessante, e hoje você acabou de falar de 100 dias, que esse agravante, a gente acompanhou toda essa transformação, empenho, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós não tivemos um agravamento. E eu sei que não tivemos esse agravamento por empenho em trabalho seu, né, e da sua equipe, de todos os funcionários, colaboradores e terceirizados com o SEMAI. Vou falar um pouquinho dessa situação, porque você já pegou um pênalti contra o seu time aí, né, já no começo. Como é que foi isso? Como é que foi solucionado isso aí? Não, realmente, nós fomos surpreendidos, vamos dizer assim, embora na época de transição do governo, a gente já tinha uma ideia,
do problema que Piracicaba enfrentava, nessa questão de abastecimento hídrico, e a gente realmente se deparou com um presente ali, né? Sim, uma bucha, né? Que foi o acúmulo do lodo nos tanques de decantação da estação de tratamento de água Luiz de Queiroz. Então, imediatamente, sob o comando do prefeito, com as ordens bem expressas dele, nós iniciamos a remoção desse lodo e tivemos que intensificar essa remoção através de caminhões de sucção, uma operação enorme, 24 horas. 24 horas? Foram mais, sem parar para fazer essa limpeza? Sem parar, porque a estação estava sem produzir água, né? Só para vocês terem uma ideia, a estação de tratamento Luiz de Queiroz, sua capacidade normal é a produção de 750 litros de água por segundo. Essa daí que a gente está acompanhando agora, aqui, ela estava produzindo 350 litros de água, menos da metade. Então a cidade faltava água. Por isso que faltava água. 30%, 70 mil pessoas aí com falta d'água, né? Principalmente no final do ano, ali para o comecinho de janeiro. E a gente... Pleno verão, calor. Arregaçou as mangas e partiu para resolver o problema. E claro que o problema de abastecimento em Piracicaba é grave, necessita de investimentos. O prefeito Elinho Zanato sabe disso, a população também deve saber, não é de uma hora para outra que vai ser resolvido, mas com certeza esse número baixo agora de reclamações que você está citando, que você está sentindo, outras pessoas também têm relatado, e o nosso próprio sistema de atendimento tem medido isso, realmente é fruto da nossa operação, do empenho do trabalho da nossa de vocês, gestão atual no SEMAI, que é um cuidado com a população para servir água, e necessita de investimentos também, né? Vamos ver, só para a gente recordar, né? O Ronald fica conosco aqui, tem muita coisa para a gente falar nesses 100 dias, projetos também, falar um pouquinho, né, sobre essa questão da tubulação, quem sabe que isso é um problema também. O Ronald vai dar um parecer, até para você que está em casa também compreender, mas isso é fato. O programa Piracicaba Agora sempre foi um termômetro de reclamação da população. E a falta d'água era campeã. Estamos falando aí de outubro, de novembro, dos anos anteriores, né? Mas justamente quando o Elinho conversou com a gente estava num pico de reclamação enorme, Ronald. Quer ver só? Vamos ver a fala do Elinho. Antes dele assumir a prefeitura, em dezembro, ele convocou, né, os canais de comunicações e nós estivemos lá. Presta atenção, vai lá. Olha, eu acabei de falar, isso é um caso assim que nos preocupa muito, é muito grave, até porque da forma que, e a gente respeita a decisão da Justiça, vamos tentar conversar isso, porque eu acho que é importante conversar com a Justiça, com o Ministério Público, para tentar um entendimento, porque desta forma é difícil você fazer duas situações. Olha, você não pode mais fazer essa ação do lodo, claro, ambiental, mas você não pode também deixar sem água. É quase que é antagônico, porque nós já estamos com o problema da falta d'água. Então, se isso falasse, não, eu tenho água sobrando, então isso vai fazer com que o impacto é quase zero? Não, pelo contrário, nós já temos água faltando deste jeito. E tendo que cumprir rigorosamente na forma, aí nós vamos ter um racionamento constante, contínuo, por um tempo praticamente muito longo. Porque independente do rio estar chovendo, não é esse o problema. O problema é que nós não vamos ter a estação trabalhando a plena carga. E hoje, trabalhando a plena carga, ela já não vence. Isso é fato. Essa gravação foi em dezembro, com o prefeito Elinho, e ele falou uma realidade, porque mesmo ela trabalhando do jeito que estava, né? Porque assim, o Ronald até vai explicar melhor para a gente todo o know-how que ele tem aí, principalmente no trabalho que ele fez, né? Junto à Sabesp, aí é o estado inteiro, né, Ronald? Quer dizer, o lodo, aquela estação estava repleta de lodo, e de repente veio uma lei. Essa lei é federal ou é estadual, Ronald? Na verdade é uma liminar. É uma liminar, não era nem lei, é uma liminar. A promotoria entrou na justiça solicitando a suspensão do despejo do lodo que estava acumulado na estação e também, ao mesmo tempo, a proibição da falta d'água na cidade sob uma multa diária. Como é que resolve isso, né? Pois é. E aí a gente partiu para uma ação jurídica para tentar suspender, e foi exitosa, para suspender esses efeitos dessa liminar concedida. E, ao mesmo tempo,
partindo para o ataque, né? Vamos dizer assim, para solucionar resolver o problema. Né? Como eu costumo dizer, né? Entre o rio e a torneira da população, tem basicamente 3 etapas, né? Captação de água, tratamento de água e distribuição. Piracicaba tem problema nas 3 etapas. Olha então só. A gente tem que ter muita calma, paciência também para fazer investimento, mas também sabendo que a população quer uma resposta rápida, né? Para esse problema que assola há muitos anos a nossa cidade. E a gente está fazendo obras agora de investimento, acabamos de assinar um contrato de troca de registro de mais de 9 milhões, setorização. Né? Também assinamos um contrato que já iniciou as obras de reparo de rede. Para ter uma ideia, tem mais de 300 reparos de rede. O que é reparo de rede? São partes da tubulação que estão rompidas. Então, ocasiona vazamento, falta d'água. Pouca pressão. Exatamente. Então, fica um ciclo, né, vicioso aí nessa questão do abastecimento. E isso demanda muito investimento. Infelizmente, Piracicaba não teve esse investimento requerido no saneamento por mais de uma década. Então, nós estamos atrasados em mais de 10 anos nessa manutenção para deixar tudo em ordem. Então, 10 anos atrasados. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que cada um ano de falta de investimento em saneamento se perde 4 ou 5 anos. Nossa. Então, a cidade ficou aí 15 anos sem investimento. E a primeira troca de rede vai ser publicada agora nesses próximos dias já. Então, assim, são vários contratos sendo firmados, várias obras acontecendo e uma atenção especial com a estação de tratamento de água Luiz de Queiroz. Nós temos uma obra também que ganhou velocidade agora na gestão Elinho Zanata, que é a ampliação da estação de tratamento de água Capim Fino, que vai passar a tratar de 1.500 para 2.000 litros de água por segundo, né? Um ganho considerável de 30%. Lá responde por 80%, 70% a 80% de toda a Piracicaba, do abastecimento, entre outras obras que o prefeito vai soltar nos próximos dias aí para a população. Agora, Ronald, uma coisa é fato, né? Quando a gente fala da água, e aí a gente pode colocar água e também a questão do saneamento básico, né? do esgoto, é algo que não para, né? Você faz o asfalto numa via, esse asfalto permanece, a durabilidade do asfalto, então você tem uma previsão, beleza. No caso da sua secretaria, né, enfim, do SEMAI, tem agravantes para todo lado. Você tem uma tubulação, a grosso modo, sucateada, não é? É abrir para ver o quanto é temeroso que está ali embaixo, isso é fato. Você tem um crescimento da cidade que a cidade não para. Você tem um crescimento da cidade constante, faz parte da economia, não tem como brecar, né? E você tem um fator crucial, que é o tempo. Quer dizer, se a gente fica 6 meses sem chover, lá, e você sabe disso, o sistema Cantareira fechar um pouco de água, a gente está perdido aqui na outra ponta. É uma situação bem complicada para se lidar, né, Ronald? Com certeza. O sistema hídrico, né, de abastecimento de uma cidade, ainda mais do porte de Piracicaba, com aí quase 500 mil habitantes, é complexo, né? A gente vê interferências da região também, não só na questão de volume de água das represas e dos corpos hídricos, mas também na questão da qualidade dos rios, né? Piracicaba é cortada por 2 rios, que é fonte de abastecimento da cidade, que é o Rio Corumbataí e o Rio Piracicaba. Nós temos uma dificuldade de tratabilidade do Rio Piracicaba, porque ele carrega todo o esgoto de algumas cidades a montante. Né, que ainda não tem um tratamento de esgoto adequado. Isso Piracicaba tem, né? O serviço de tratamento de esgoto aqui né? É melhor, tem um percentual altíssimo, próximo aí dos 97, 98, ótimo. Mas ainda tem problemas estruturais, como vazamentos de esgoto, ainda despejos de esgoto em alguns corpos d'água, córregos, ribeirões e rios. Mas a complexidade é grande, realmente necessita muito empenho, necessita atenção do poder público e investimentos. E o SEMAI tem condição de investir, tem corpo técnico para fazer, e a gente vai buscar também captar recursos através do prefeito, que tem uma posição política muito adequada para isso, um âmbito federal, estadual, foi deputado estadual, tem uma circulação muito boa em Brasília, e através também de deputados, como por exemplo o Alex Madureira, que é o nosso deputado estadual, que nos apoia, tem uma proximidade muito grande com o governador Tarcísio. Então Piracicaba está bem servida politicamente e agora a gente está mostrando já uma atenção diferenciada com a água, com a população, porque o povo ele não se incomoda em pagar tarifa e taxa, mas desde que o serviço seja feito de qualidade. Correto. Olha, tem participação, estamos ao vivo, 991411048.
Pois não, Maria, diga. Tem participações sim, o pessoal já comentando, mandando perguntas também, querendo saber aqui, né, viu, Ronald, aproveitando a sua participação e conhecendo também você pessoalmente, né? Ó, a Maria de Lourdes, ela tá fazendo um relato importante aqui pra gente. Ela dá boa noite, Neto. Realmente, aqui no bairro Perdizes, na minha rua, não faltou mais água. Isso a população tem percebido realmente, né, Ronald? E isso é muito legal ela tá falando, dia, Maria, né? De Lourdes, dia a dia, né? Quer dizer, a gente só percebe que a coisa tá boa, né? Quando a gente para falar. Porque quando tá ruim, a gente percebe. Faltou água, a vida complica, né, Ronald? Agora, quando a coisa tá andando, a gente não percebe. Foi o que eu falei para você. O meu termômetro parou a reclamação. Quer dizer, foi resultado do trabalho. Foi, exatamente. A gente tem como a Maria de Lourdes está dizendo, outras pessoas também nos abordam, ao prefeito Elinho Zanata, e elogiam o trabalho. A gente sabe que estamos indo no caminho certo, tem muita coisa para se fazer. Hoje o prefeito fez o anúncio dos 100 dias de governo, né, pela manhã, com as obras e com o norte do governo, né, com a direção que o governo quer seguir. Então foi muito positiva, e a gente tem uma medição na nossa central de atendimento com uma baixa de praticamente 70% do número de reclamações que existiu em dezembro. Então é muito positivo, isso nos estimula, mas nos acomoda. Piracicaba precisa de investimento, precisa de obras, como eu falei já, precisa de garra, empenho, dedicação, inteligência ali de gestão, e a gente está podendo aplicar com o prefeito Elinho Zanata, que nos possibilita também essa gestão, essa atuação com força, com uma certa liberdade, mas sobre o comando dele. Sim. É um prefeito muito atuante, está sempre interessado em saber de tudo, sempre comandando. Então é um grande gestor, e Piracicaba acertou em ter dado os votos para o Elinho Zanata no ano passado. Estamos aqui com o Ronald, presidente do SEMAI, né, falando sobre a questão hídrica da nossa cidade. Nós já colocamos aqui a fala do Elinho lá de dezembro, falando que a coisa ia ser complicada, mas a atuação tanto da parte aí da direção, né, que aí, obviamente, o Ronald, com todo o know-how dele, o apoio do prefeito e a equipe, né, que trabalhou aí, como ele falou, 24 horas para essa estação que fica ali na Rua do Porto, né, não gerar mais problemas, né? A gente sabe que o lodo é algo complicado, mas não tem como a população também ficar sem água. Então isso obviamente foi superado, mas continua o investimento, continua a luta, como o Ronald está falando. Vamos para a participação, Maria? Pois não. Vamos lá, Neto. Agora é a Cleide. Ronald, aqui é uma oportunidade para você explicar para a Cleide e para a população a questão dessa troca de tubulação, que a gente sabe que vocês estão fazendo também investimentos nesse sentido. Neto, aqui no meu bairro está muito ruim. Estoura, né, o esgoto, também água limpa vazando. Bairro Santo Antônio, perto do Terminal São Francisco. Eles vieram, passa uma semana e estoura de novo. Pois não. Acontece por vários motivos, né? A tubulação é antiga, então ela necessita ser trocada, mas se imagina uma cidade com praticamente 400 quilômetros de tubulação de água, ser trocada essa tubulação realmente demora, necessita de investimento. Então a gente está fazendo o seguinte, segmentando a cidade e verificando quais os locais mais críticos de vazamento, né? E atuando nesses locais. A próxima troca de rede agora, que faz muitos anos que não se faz troca de rede em Piracicaba, infelizmente, vai ser na região de Santa Terezinha. Lá é uma região com vários bairros, né? Uma população muito, muito grande, então necessita de investimento lá. Outra coisa importante, por que faz o reparo e depois vaza de novo, né? Porque a pressão na rede, ela continua a mesma. O correto é que sejam instalados VRPs. O que são VRPs? São válvulas redutoras de pressão. Válvulas inteligentes que entendem a demanda. Por exemplo, a tubulação está pressionada e à noite a demanda baixa. Então, a pressão aumenta. A suscetibilidade de vazamento é maior, com a pressão maior, visto que a demanda está menor. E de dia a demanda é maior, ela tem que ter uma pressão maior. Então, essa oscilação de pressão, de forma inteligente, é muito positiva. O SEMAI ainda possui poucas válvulas instaladas, nós necessitamos fazer investimento nesse quesito, além das trocas também, além dos reparos de vazamento sejam mais ágeis, para que a população sinta uma diferença de volume de água. Hoje Piracicaba perde um volume enorme de água, né? Também, água tratada, né? Água tratada, cerca de 35% de água tratada, mais uns 15% de perda financeira, né, que é a perda de medição mesmo, através, ou seja, de ligações clandestinas que ainda existem na nossa cidade. Então você vê, é um rol de investimentos
que Piracicaba vai fazer na gestão do prefeito Elinho Zanata, e a população já está sentindo a diferença de uma gestão séria e obstinada ali, num foco em resultado, uma política realmente voltada para melhorar a cidade. Perfeito. Voltando à questão do Capim Fino, que você falou que vai ter um grande investimento lá, que vai aumentar a capacidade da água potável, né? Então tem a captação, para quem está em casa até entender, se você quiser explicar um pouquinho, tem o rio ali, tem o Corumbataí, e aí tem o Piracicaba, mas são águas que não estão 100% para o consumo, ela tem que ser tratada, né? Tem que decantar, depois tem produtos específicos para chegar com qualidade até a nossa casa. Esse processo, ele é quase que imediato ou não? Há um tempo para isso. E fala um pouquinho desse investimento que vai acontecer no Capim Fino, por favor. Então, a estação de tratamento de água Capim Fino, que responde aí cerca de 75% a 80% da Quantas estações nós temos de tratamento? Nós temos 3 estações. Tá. Uma é Luiz de Queiroz, tendo de 25% a 30%. Correto. Capim Fino, 75% a 80%. Temos uma estação bem pequenininha chamada Ayumas. Lá é 8 litros por segundo, perto dos 750 da Luiz de Queiroz e perto dos 1.500 da Capim Fino. Então, Piracicaba produz aí em torno de 2.200, 2.300, 1.000 litros de água por segundo. Então, a estação de tratamento de Capim Fino está recebendo um investimento na ordem de 15 milhões de reais para que seja ampliada o volume de tratamento de água. Sim. E uma modernização nesse tratamento também. Nós temos vários sistemas de tratamento, além da decantação, a filtragem, a adição de insumos, né, para só depois dos testes ser distribuídas para a população. O que mais preocupa muito com essa qualidade, é um fator muito importante. Nós somos fiscalizados por vários órgãos também, como o CETESB, né? Perfeito. O próprio DAE também, com relação ao volume, mas a qualidade mais a CETESB. Então, a gente tem uma preocupação grande, temos técnicos capacitados para fazer esse tipo de trabalho, e a gente acredita que até dezembro desse ano, a estação seja entregue para a população, legal, com um volume passando de 1.500 para 2.000 litros de água por segundo. É bastante, né? A gente tem uma questão de uma distribuição ainda maior para a população, né? A gente sabe que tem campanhas específicas, a gente vai falar sobre isso também, até futuros projetos. Vamos para a participação? Diga lá, Maria. Vamos lá, já vou para o próximo comentário aqui da Rosimeire. Obrigada pela sua audiência. Mas, Ronald, eu queria que você comentasse primeiro a respeito desse método não destrutivo. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é uma tecnologia inédita em relação à água, né? Outras empresas já fazem uso dessa tecnologia, mas em água é inédito aqui em Piracicaba. No que consiste? Sim, Piracicaba ainda não recebeu esse método que chama MND, que é método não destrutivo, né? Você vai fazer uma troca de tubulação, não necessariamente você precisa destruir o asfalto, né? Que aquela tubulação está acondicionada. Correto. Né? Então você pode fazer uma janela, né? Uma perfuração, e passar um equipamento que chama Piper Bust. O Piper Bust ele vai passando e vai colocando um tubo novo, paralelo àquele tubo existente. Ao lado daquele. Olha só. E aí sai uma outra janela ali mais para frente. Que é uma conexão? Cerca de 200, 300 metros ou 500 metros para frente. E também as ligações de ramais para as residências são feitos através desse método MND também. É um sistema que já se usa há muitos lugares. A cidade de São Paulo usa bastante isso, né? São Paulo, Sorocaba usa, e outras cidades do Brasil. E aqui a gente não usava. E aqui em Piracicaba não, infelizmente. Legal. Nós estamos trazendo também essa novidade tecnológica, né? Que para Piracicaba é uma novidade. E isso faz com que seja mais rápido a obra de troca de rede e também que não destrua aquele asfalto que foi feito, né? Que também é outro trabalho. Outro trabalho, né? Faz a abertura da vala na forma tradicional, tem que rasgar o asfalto, depois tem que refazer o asfalto. Quer dizer, é custo para o município, é transtorno para a população. E dessa forma a gente vai conseguir modernizar o sistema de troca de redes tão necessário. Muito bom. Vai começar em Santa Terezinha, né, Ronald? Sim, a primeira vai ser em Santa Terezinha. Legal. Mais um investimento grande do governo Elinho Zanata, na ordem de 15 milhões de reais, para fazer a troca de rede daquela região. Né? Uma parte desse volume de dinheiro é financiado pelo programa Desenvolve São Paulo, Perfeito. Que é um programa do governo estadual, que a gente pode fazer o financiamento dessa obra, e outras virão também de troca de rede, outras adutoras também serão construídas, reservatórios também, quer dizer, é um rol de possibilidades aí que tem que ser feito para a gente ter água... Para ter qualidade né? Na distribuição. Agora, Rony, você falou uma coisa muito essencial aí para a gente entender que a prefeitura, ela não tem fôlego, né, para sanar os problemas, mesmo porque, como você falou, são problemas de 20 anos, de 30 anos atrás. Então não tem como sanar
esse problema de uma hora para outra. Precisa de investimento. E como você falou, a articulação do prefeito, tanto no âmbito federal como estadual, é essencial. Né? Quer dizer, se 15 milhões, você não tira 15 milhões da gaveta, né? Não está dizendo, vou buscar na gaveta. Não, você tem que ter projetos como esse que o prefeito articulado tem que usufruir. Né? Aí que dá resultado, né? Exatamente, é muito importante, né, o prefeito Elinho ter essa envergadura política que ele tem para brigar em favor de Piracicaba, para a captação desses recursos, tanto nos ministérios quanto em algum outro órgão, né, fundos também de investimento. E a gente está fazendo isso, municiando o prefeito, e ele toma a liderança e as coisas vão dar certo, tenho certeza, e Piracicaba vai melhorar cada vez mais. Muito bom. Participação. Pois não, Maria? Vamos lá, a Rosimeire aqui, ela diz, Neto, às vezes eu não consigo, eu vejo um vazamento na rua e logo ligo no CIMAI para avisar. Tá, eles já devem estar com raiva de mim, mas eu penso que como cidadã eu tenho que cuidar da minha cidade. Estou errada? Rosimeire, vamos deixar o presidente responder. Ó, presta atenção. Pois não. Muito pelo contrário, a Rosimeire está corretíssima. A gente até solicita que as pessoas que virem um vazamento na rua, liguem no SEMAI, né, façam a reclamação, nos alertem disso, porque a gente também não consegue estar todo lugar, toda né? hora na cidade, todas as ruas da cidade. Piracicaba é enorme, então é importante a participação popular para que a gente consiga ter informação e tomar atitude o mais rápido possível. E, Ronald, uma coisa que a gente tem que fazer, aproveitando a audiência do programa, né? As pessoas estão participando, estão nos assistindo, vai ter reprise, vai estar na internet também essa participação, que a gente possa contar também com a compreensão da população. Nós estamos aí nesse período, como você falou, de, graças a Deus, de investimento. Então, o olhar do SEMAI é pegar todos esses pontos e começar a refazer e colocar realmente aí uma modernidade, né, para abastecimento de água, mas é obra. E a gente tem que compreender isso, tem que ter paciência com obra, né? A obra é para o bem de todos. Talvez você vai perder ali um pouquinho, vai ter um incômodo ali próximo da sua casa, do seu negócio, mas tem que entender porque é para o benefício maior de todo mundo, né? E nós estamos falando de órgão público, né? Claro. A gente sabe que todo órgão público, para contratar algum tipo de serviço, para fazer uma obra, é necessário passar por licitação, são processos morosos, mas não adianta, a gente tem que encarar, passar por isso e fazer tudo em concomitante, né? Não dá para dizer o que é mais importante, o que a gente vai fazer primeiro. Tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, esse é o nosso papel, mas a gente está bem orgulhoso da resposta da população, orgulhoso do nosso trabalho. Eu queria até fazer uma dedicação aqui, e mandar um abraço para todos os funcionários do SEMAI, que são pessoas realmente empenhadas, e ali faltava gestão, faltava liderança, e agora a gente está, acho que humildemente, conseguindo suprir essa necessidade do SEMAI, e sendo um transmissor, né, entre as ideias que eles têm muitas lá e a gestão do prefeito e para a realização dessas obras que vão acontecer, já estão acontecendo em Piracicaba. Legal. E aproveito aqui, eu até falo, né, para você, de repente, estar com uma obra aí perto da sua casa, na rua da minha mãe, que você possa compreender com esses trabalhadores, esses colaboradores aí do SEMAI, eles estão trabalhando, eles moram na cidade, eles querem o bem da cidade, que você possa também tratar com respeito, com a educação, né? Porque eles estão lá trabalhando e é como o Ronald falou, tem que ser uma coisa muito rápida. Estamos falando de água, eu acho que eu concordo com você, a gente não dá para colocar numa seleção aí o que é essencial mais para uma cidade. Nós estamos falando de água, né? O senhor sabe o quanto é complicado quando falta água na casa do senhor. Que a gente possa compreender e tratar com carinho, com respeito esses trabalhadores que estão lá para sanar problema e vai ter troca de tubulação. Então nós estamos falando aí de grandes obras, né, que serão feitas pelo SEMAI, que a gente possa compreender isso que é para o benefício da nossa cidade. Pois não, Maria? Mais participações aqui. Você também pode mandar a sua mensagem aqui no 99141-1048, participar com a gente desse papo aqui, interagir, né, com o presidente do SEMAI. O pessoal está gostando muito de conhecer você, viu, Ronald? E olha o comentário da Cleide. Ela diz, estou muito satisfeita com a nova gestão, que as coisas estão sendo resolvidas. Amém. Que bom. É isso que o povo quer, né, Ronald? Como eu falei, né? As pessoas querem um serviço de dignidade, um trabalho bem feito, porque a população sente quando a gestão é séria, está empenhada em realmente resolver, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui brigando, né, no bom sentido, para que as coisas saiam o mais rápido possível, mas que sejam bem feitas. Afinal, a gente trata de dinheiro público, né? E o recurso da população. Então, somos servidores municipais, nosso patrão é o povo, acima de tudo, e a gente vai conseguir. E agradeço aí o apoio dessas pessoas que estão reconhecendo o trabalho, né, do SEMAI. É fundamental isso, né? Porque é fundamental, porque nos dá também estímulo para continuar trabalhando cada vez mais
pela nossa linda Piracicaba. Uma cidade que me abraçou, uma cidade que eu me sinto acolhido. Né? Que legal, e que legal. Acabei me apaixonando. Apaixonando pela cidade. A cidade é apaixonante mesmo, é verdade. É muito bacana, é um povo receptivo, caloroso. E as pessoas querem isso, né? A gente precisa devolver para a cidade esse carinho e transformar a Piracicaba nessa parte de abastecimento de água no tamanho que ela é, né? Uma cidade de região metropolitana, uma cidade que sede de municípios, uma cidade pujante no Brasil inteiro, conhecida, né? Não só pelo Pintado na Brasa, mas também pelo 15, pelas pamonhas de Piracicaba, pelo Mirante, né? Aquele restaurante lindo que tinha. Espero que um dia volte. A prefeitura já tomou um passo muito importante criando a Secretaria de Turismo. Eu queria mandar um abraço para a Clarissa, que é a secretária, faz um belo trabalho. E é isso, vamos continuar trabalhando por Piracicaba. Ronald, eu quero te dizer que eu estou muito feliz, primeiramente pelo resultado positivo que deu nesses 100 dias aí. Eu fiz questão de colocar a fala do Elinho para você que está assistindo lembrar que a gente não pode ter memória curta, né? Aliás, um dos grandes problemas desse país nem está relacionado tanto com esses alguns políticos que infelizmente estão em lugares errados, né? Mas principalmente pela falta de memória. Então a gente tem que ter memória das coisas que estão ruins, mas que as coisas foram solucionadas. Essa memória a gente não pode faltar. Então eu quero parabenizar você por conta disso, que foi um termômetro para mim, foi isso, é olhar que solucionou. E a segunda coisa é saber do seu know-how, né? E te ver o quanto é especial aí o Elinho para escolher, né, os seus parceiros de administração. Você é parceiro, né? O secretário tem que ser um parceiro, tem que jogar. E escolha muito bem aí pelo seu know-how, né, de entendimento, de saber nessa área. Te ver que você veio com uma proposta, já deu essa primeira solução e já está olhando dessa maneira. É muito bom isso, é muito bom mesmo. E a gente precisava, à frente, né, dessa oligarquia tão importante, que é o abastecimento de água, precisava alguém pujante, precisava alguém, né, com ideias, com vontade. E principalmente, como você falou, o reconhecimento, que tem muita gente legal lá que trabalha, que tem ideias e está afim e tem que dar voz para essa turma, né? Obrigado, Neto. É isso aí. O seu raciocínio, na minha opinião, é correto e eu agradeço muito, né? Tenho muita gratidão por Piracicaba, pelo prefeito Elinho de ter nos escolhido para conduzir o SEMAI, esse órgão tão importante e de um assunto tão fundamental para a população, que é a água, né? A gente tem água e energia como as principais fontes ali, né? Sim. Nossa, mas acho que a água até é mais importante. Mais importante, A gente vive sem energia, até passa, mas sem água realmente complica tudo. Questão de saúde pública, higiene, né, dignidade. Você vê o quanto o abastecimento de água prejudica também a população com relação aos investimentos. Né? A cidade tem que crescer, tem que desenvolver. E quando vem um empresário querendo instalar um novo empreendimento, um loteamento, ou um condomínio, ou um prédio, ele olha esse sistema de abastecimento de água para ver se ele é compatível com aquele investimento financeiro que ele vai proporcionar. Então, Piracicaba precisa voltar a crescer e a gente já sentiu bons resultados nesses 100 primeiros dias de governo e cada vez mais a gente vai trabalhar e dar uma resposta positiva para a população. Show de bola, tem mais uma participação aí. Diga lá, Maria. Sim, essa aqui é um áudio, deixa eu ver se eu consigo soltar aqui. É do Bandeira, viu, Ronald? Bandeira, ele pois não. Quer falar com você. Parabéns pela entrevista, viu? Eu trabalhei 17 anos no SEMAI. Eu era genro do Vladimir Coelho Prats. Eu ajudei a fazer o Capitino e a Costa Pinto por Umbataí. Então eu trabalhei 17 anos no SEMAI. E vou dar uma dica para ele, se ele quiser, para ele falar com o Marcos Coelho Prats. Era filho do Vale, conhece tudo, Piracicaba inteira. Ele tem que se aliar com pessoas antigas que sabe tudo o defeito de Piracicaba, entendeu? Porque ele é de fora, então não vai esperar acontecer para arrumar, né? E as pessoas, que nem o Marcos Coelho Prata, que sabe tudo. Falou? Dá um toque pra ele aí. Tá aí então, tá vendo? O pessoal apostando, hein? Obrigado, Bandeira, pois não. Obrigado pela participação do Bandeira. Realmente o Marcos Coelho Prats é uma pessoa experiente, está conosco no SEMAI. Olha, tá vendo? Foi chamado pelo prefeito Elinho para trabalhar nessa gestão. Inclusive conversei hoje de manhã com ele. Que legal. É uma pessoa realmente muito empenhada, que tem um conhecimento vasto ali das operações do SEMAI. Ele está muito focado na área de esgoto, né? Esgotamento sanitário. E faz parte do time também. Faz parte do time, é uma pessoa que a gente sempre consulta, sempre está junto. Que bom, então, muito acertada
a opinião, do Bandeira aí. Do Bandeira. Show de bola. Ô, Nodial, eu quero agradecer a sua participação aqui, né? Muito obrigado, né? Até o Felipe conversando com a gente, Neto. É a primeira participação após 100 dias aí com o presidente. Então, eu fico feliz dessa possibilidade de conversar. Você vê que o público conversa diretamente, né? A gente tem essa força aí com a população e é muito importante a população saber o que está sendo feito. Isso é fundamental, né? A gente não somente acalma os ânimos, mas cria esperança. E isso para tudo tem que ter, né? Você sonhar, ter esperança, como você falou, porque a água não está só ligada com nossa saúde, né? Com o nosso bem-estar, mas com investimento na cidade, né? Grandes empresas vêm para cá para saber qual a qualidade desses colaboradores. Isso faz parte, né? Geração de emprego. Geração de emprego, né? Então faz parte. Então, eu que agradeço o convite, agradeço ao Felipe que está aqui nos assessorando, o Piracicaba Agora, foi um grande prazer estar aqui, estou sempre à disposição para trazer notícias, informações do SEMAI, e sempre que chamarem estarei aqui. E agradeço ao público que também está acompanhando pela participação. Legal. A todos vocês, Maria. Obrigada. Ó, tem mais uma participação de você sair. A gente vai aproveitando que você está aqui conosco. Pois não, Maria. Olha, um levantamento importante do Fernando. O Ronald, ele quer saber como ficou a situação da nossa água do rio após aquela mortandade de peixes. Legal. Boa pergunta. Pois é, houve uma mortandade de peixes por ocasião de um despejo industrial, né? Sim. Ano passado, né? No meio de 2024. Isso. Que resultou várias ações, tanto no Ministério Público, da CETESB, e a gente tem monitorado o rio Piracicaba através da contratação de uma empresa especializada em monitoramento de rios. Ótimo. Então, é uma preocupação do SEMAI para verificação da qualidade do rio. Então, a gente está bem atento a isso. Quando a gente percebe alguma coloração, ou alguma possibilidade de mortandade, alguns peixes menores ali boiando, a gente imediatamente avisa a CETESB, através do Evandro, que é o diretor da CETESB aqui, da cidade de Piracicaba e da região. Então, a gente trabalha em parceria com a CETESB, que é o órgão fiscalizador ambiental. Então, a gente sente muito esse acidente. Teve repercussão até internacional, infelizmente, né? A gente sabe o quanto Piracicaba ama o rio Piracicaba, né? Estamos falando isso praticamente nas vésperas do dia do rio Piracicaba, que vai ser nos próximos dias aí. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade dos nossos mananciais, porque reflete na qualidade do tratamento e, por consequência, no produto, né? Na qualidade da água que a população vai receber nas torneiras. Então, é um trabalho árduo e tem que ser fiscalizado também pela população, além dos órgãos. Então, peço que quem tiver alguma notícia ou verificar alguma operação irregular, de despejo de empresas, faça a denúncia para o SEMAI, que a gente também vai saber conduzir para a CETESB, no caso, essa denúncia. Muito bom. Ronald, obrigado. Prazer te conhecer, viu? Estamos aí apostando aí nesse sucesso. Acho que vai ser bem legal aí a sua gestão, deixando um legado aí. Como foi Sorocaba, enfim, como foi você também Você trabalhou até com petróleo, né? Eu passei 18 anos, eu tive uma carreira na área de distribuição de petróleo e derivados. Então foi importante, mas migrei para o saneamento em 2016. Que é um outro desafio, né? Acabei mergulhando nisso e gostando muito dessa área. Estou bem feliz, bem contente. Acho que aprendi um pouco já nesse caminhar e posso transmitir aí para Piracicaba e deixar para o prefeito ali no Zanata um trabalho bem feito, de forma honesta, transparente, mas de forma muito eficiente, que é o que a população quer. Show de bola. Perfeito. Parabéns. Obrigado, viu? Presidente do SEMAI conosco aqui, Ronald. Obrigado pela sua presença. Valeu!